Você já quis tanto uma coisa que a ausência dela doía como uma ferida aberta? Não uma vontade passageira, uma dor que voltava todo dia, que te acompanhava nas refeições, nas noites, nos momentos em que todo mundo ao redor parecia ter o que você não tinha. Hoje, Dia das Mães, eu quero te contar a história de uma mulher que sentiu exatamente isso. Mas a história dela não é só sobre maternidade. É sobre o que acontece quando você leva a dor mais funda que tem direto para Deus e sobre o amor mais difícil que existe, o amor que entrega o que mais ama. O nome dela é Ana. E a história está em 1 Samuel, capítulo 1. Ana era casada com um homem chamado Eucana. Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos. Ana não tinha. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia registra isso de forma direta e simples, como se fosse só um detalhe. Mas quem já viveu isso sabe que não ter filhos, num contexto onde toda a identidade de uma mulher estava ligada à maternidade, era carregar uma vergonha que ela não havia escolhido, uma dor que o mundo ao redor fazia questão de lembrar, e Penina lembrava. Todo dia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. E sua rival a provocava sobremaneira, para a irritar, porquanto o Senhor havia cerrado a sua madre. Pensa no que isso significa. Dentro da mesma casa, na mesma mesa, as viagens anuais ao templo em Siló. A mulher que deveria ser da mesma família usava a dor de Ana como arma. E Ana chorava, não comia, ficava em silêncio. Eucana via isso e não sabia o que fazer. Ele a amava. A Bíblia diz que ele dava a Ana uma porção dupla das ofertas porque a amava. E um dia ele perguntou, com uma sinceridade que provavelmente doeu mais do que ajudou Ana: por que choras? Por que não comes? Por que está tão aflito o teu coração? Não valho eu mais para ti do que 10 filhos? É uma das perguntas mais humanas da Bíblia. Um homem que ama, mas não consegue entender, porque tem dores que o amor de outra pessoa não consegue preencher. Tem vazios que nenhuma compensação resolve. E Ana sabia disso. Então, ela fez algo. Em vez de continuar chorando em silêncio na mesa, ela foi ao templo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. E Ana estava com a alma angustiada, e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela orou, mas não foi uma oração educada, não foi uma oração de domingo. Foi a oração de alguém que chegou no limite, com a dor inteira, sem filtro, e ela fez um voto. Versículo 11. Ó Senhor dos exércitos, se tu atentares, de fato, para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas deres à tua serva um filho homem, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida. Ela pediu um filho e prometeu devolvê-lo. Pensa no que isso é, pedir algo com tanta angústia e já na hora do pedido, abrir mão. Enquanto Ana orava, algo aconteceu que mudou o rumo da cena. Eli, o sacerdote, estava sentado perto da porta do templo e viu Ana e mal interpretou completamente o que estava vendo. Versículo 13. E falava Ana no seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não se ouvia. Ela orava em silêncio, tão profundamente que o corpo se movia, mas a voz não saía. E Eli, o sacerdote, o líder religioso, o homem que deveria reconhecer uma oração genuína, concluiu que ela estava bêbada. Versículo 14. Então Eli lhe disse: até quando estarás embriagada? Põe de ti o teu vinho. Imagina, você chega no lugar mais sagrado que conhece, com a dor mais honesta que já sentiu, e a pessoa que deveria te receber te acusa. E Ana respondeu, com uma dignidade que só vem de quem sabe exatamente o que está fazendo. Versículo 15 e 16. Não, Senhor meu, sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte alguma, mas tenho derramado a minha alma perante o Senhor.
não tenhas a tua serva por filha de Belial, pois pela abundância das minhas queixas e da minha dor tenho falado até agora. Tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Essa frase. Ana não veio com uma lista de pedidos formais. Ela derramou a alma. Colocou tudo o que tinha na presença de Deus, sem embelezar, sem tentar parecer forte. E Eli, ao ouvir isso, disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que pediste. Não foi um milagre naquele momento. Não houve luz descendo, não houve sinal imediato. Houve uma palavra e uma paz. Versículo 18. E ela disse: que a tua serva achar graça aos teus olhos. E foi-se a mulher pelo seu caminho, e comeu, e a sua face não estava mais triste. Ela comeu. Antes de receber o filho, antes do milagre acontecer, a paz chegou antes da resposta. Isso é fé. Não é a certeza de que vai dar certo. É a paz de ter colocado na mão de Deus, e Deus ouviu Ana. Versículo 19 e 20. E o Senhor lembrou-se dela. E aconteceu que Ana concebeu, e ao cabo do tempo deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia: pedi-o ao Senhor. Samuel, em hebraico, Shemuel, aquele que é ouvido por Deus, ou ainda, pedido a Deus. O nome do filho era a lembrança permanente da oração que o trouxe ao mundo. Cada vez que alguém chamasse o nome dele, era uma declaração do que Deus tinha feito. E agora começa a parte da história que mais me impressiona. Samuel cresceu. Ana cuidou dele nos primeiros anos. O amamentou. O viu dar os primeiros passos. O ouviu chamar de mãe pela primeira vez. E quando ele foi desmamado, que provavelmente levou até 3 anos, Ana fez o que havia prometido. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24 ao 28. E o levou consigo e o trouxe à casa do Senhor em Siló. E disse a Eli: ah, Senhor meu, vive a tua alma, Senhor meu, que sou a mulher que estava aqui junto de ti, orando ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu o que lhe pedi. Pelo que eu também o empresto ao Senhor, todos os dias que viver, será para o Senhor. E Samuel ficou ali, na casa do Senhor, com Eli. Pensa no peso desse momento. 3 anos olhando para o filho, 3 anos amando esse menino, e um dia sair da casa do templo sem ele, não porque foi tirado, não porque perdeu, mas porque ela mesma escolheu, porque quando você promete entregar, chega o dia de entregar de verdade. E Ana entregou, e depois de entregar, ela orou de novo, mas dessa vez não foi uma oração de angústia, foi um cântico. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. O meu coração se alegra no Senhor, a minha força se exalta no Senhor, a minha boca se alarga sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. A mulher que não conseguia comer de tanta dor, agora cantava. E Deus honrou o que Ana fez. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. E o Senhor visitou a Ana, e ela concebeu, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, ela que não tinha filhos, teve mais 5. E Samuel cresceu no templo. Foi lá que ouviu a voz de Deus pela primeira vez, ainda criança. Foi Samuel que ungiu Saul como primeiro rei de Israel. Foi Samuel que ungiu Davi, o homem que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus. Tudo isso começou com uma mulher que chorou tanto que pensaram que estava bêbada. E quando eu olho para a história de Ana, eu penso no que Deus fala sobre como devemos tratar nossas mães. Não é sugestão, é mandamento. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, Deus dá os 10 mandamentos ao povo de Israel. E o 5º mandamento diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o único mandamento que vem com uma promessa. Não apenas obedeça, não apenas respeite. Honrar é diferente de obedecer. Você pode obedecer com o corpo e desprezar com o coração. Honrar
é reconhecer o valor de alguém. E Paulo, escrevendo para os Efésios, retoma esse mandamento séculos depois. Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longevo na terra. O primeiro mandamento com promessa. Paulo sublinha isso, como se quisesse garantir que ninguém passasse por cima. E Provérbios capítulo 23, versículo 22, diz assim: ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando for velha. Não desprezes a tua mãe quando for velha é uma frase que corta, porque é exatamente quando ela mais precisa, quando ela não tem mais a mesma força, quando ela precisa de você como um dia você precisou dela. E Provérbios 31, versículo 28, fala sobre a mãe virtuosa. Seus filhos se levantam e a proclamam bem-aventurada. Hoje é um dia de se levantar, de proclamar, de honrar com palavras, com presença, com atenção. Se a sua mãe ainda está aqui, hoje é o dia de dizer o que talvez você tenha deixado de dizer, porque nem todo mundo pode. Hoje é Dia das Mães. E talvez você esteja pensando na sua mãe, talvez você saiba das orações que ela fez por você, ou você imagina, mas eu quero te mostrar algo. Em Isaías, capítulo 49, versículo 15, Deus faz uma pergunta: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? E então ele responde: ainda que ela se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Deus usa o amor de mãe como a imagem mais próxima que existe do seu amor por você, o amor que não esquece, o amor que ouve o choro silencioso, o amor que entende quando todo mundo mal interpreta, o amor que age mesmo quando a resposta demora. Mas eu sei que esse dia não é fácil para todo mundo. Tem pessoas assistindo isso agora que perderam a mãe. E o Dia das Mães chegou mais uma vez, e a cadeira está vazia, e a voz que você queria ouvir não vai tocar o telefone, e o abraço que você conhece desde antes de entender o que era abraço não vai acontecer hoje. Eu quero falar com você. A Bíblia não ignora essa dor. Jesus perdeu pessoas que amava. Ele chorou na frente do túmulo de Lázaro. Ele não disse não chore, ele chorou junto, e a palavra que ele usa para os que morreram em fé é que eles dormem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, por meio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele dormem. A esperança cristã não é que sua mãe sumiu, é que ela dorme, e que há um reencontro. João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Jesus fala isso antes de morrer. Para os discípulos que tinham medo de perdê-lo, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele está preparando um lugar para ela e um dia para você. E no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, e ele limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o Salmo 27, versículo 10, tem uma das frases mais profundas sobre o amparo de Deus. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me recolheria. Recolher é a palavra de quem acolhe alguém que ficou sozinho, de quem envolve e sustenta. Se você hoje está com um vazio que ninguém consegue preencher, Deus não está distante desse vazio, Ele está bem no centro dele, recolhendo. A dor é real, a saudade é real,
e a esperança também é real. Ana chorou e foi ouvida. Amou e entregou. Entregou e recebeu de volta. Se a sua mãe já orou por você assim, você é o Samuel de alguém. E se você é uma mãe que tem chorado em silêncio, o mesmo Deus que ouviu Ana está ouvindo você agora. Ele não esqueceu. Ele nunca esquece. Antes de terminar, eu quero orar com você. Se você puder, fecha os olhos por um momento. Pai, obrigado por criar o amor de mãe, por usá-lo como espelho do seu amor por nós. Nesse dia, eu oro por cada mãe que está assistindo isso, pela que ainda espera por um filho, pela que entregou tudo e está cansada, pela que chora em silêncio sem que ninguém perceba. Que ela saiba que o mesmo Deus que ouviu Ana a está ouvindo agora. Eu oro por cada filho que ainda tem a mãe perto, que hoje não deixem passar sem dizer o que precisam dizer, sem abraçar como precisa abraçar, sem honrar como a Bíblia manda. E eu oro por quem hoje está com a cadeira vazia, por quem vai sentir saudade com mais força do que consegue suportar. Senhor, que o teu conforto chegue onde nenhuma palavra humana consegue chegar, que eles sintam que a tua presença recolhe, que a esperança do reencontro seja real no coração de cada um. Obrigado porque tu nunca esqueces, obrigado porque tu choras junto, obrigado porque há um lugar sendo preparado, em nome de Jesus. Amém. Feliz Dia das Mães.